Nós estamos de volta com o TV Mar News, gente. Olha, dessa vez para a gente continuar falando daquele assunto que infelizmente tem ganhado bastante notoriedade na mídia, né? Ontem, uma professora, na realidade anteontem, uma professora de uma escola aqui de Maceió, o Colégio Agnes, na realidade, ela sofreu racismo dentro da sala de aula. A gente acompanhou ontem, né? Recebemos inclusive os vídeos. Ontem houve um protesto dos próprios alunos recebendo a professora lá na frente do colégio, né, em apoio a ela. E a gente gostaria, inclusive, de mostrar o vídeo aqui para vocês, desse momento em que ela foi recebida pelos alunos com bastante apoio, com abraços de solidariedade também. Vamos acompanhar o vídeo? Pessoal, a frase que foi falada aqui agora, quem puder, repasse. Pois é, gente, a gente viu aí Tainara, eu te amo, né? Essa professora recebendo todo o apoio dos alunos que, inclusive, realmente ficaram bastante estarrecidos com o fato, né? Ela foi vítima de racismo cometido pela diretora da escola no momento em que ela disse que quando os alunos viajassem para um município aqui de Alagoas, Ouro Branco, trouxessem um chicote do bom para relembrar, fazer a professora então relembrar o tempo que ela tanto temia. Ela estava se referindo ao tempo da escravidão, né? A gente vai conversar aqui no estúdio com Alberto Jorge, que é presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB, e Alberto Anderson também, que é o vice-presidente da comissão, gente, só corrigindo, Comissão de Promoção da Igualdade Social da OAB. Muito bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, a nebulosidade está presente no estado de Alagoas, né? Por causa desse ato criminoso cometido pela diretora do Colégio Agnes. Esse foi um fato que chegou ao conhecimento, né, da imprensa muito grande, mas infelizmente ainda a questão da discriminação racial é muito gritante ainda aqui no nosso estado. Pela OAB, nós já trabalhamos essa temática há 23 anos. Primeiro com a Comissão de Defesa das Minorias Étnicas e Sociais e agora que passou a ser a Comissão de Defesa da Promoção da Igualdade Social. E apesar de todo o esforço da nossa Casa da Justiça em levar para a sociedade essa temática como uma temática perigosa, uma temática que ofende o cidadão, que humilha a pessoa, que ocasiona danos psicológicos, algumas pessoas ainda insistem em realizar esses atos impensados, desumanos, né? E que a lei está aí para punir. Como vocês tomaram conhecimento do caso? De imediato, os ativistas negros, né, já entraram no meu WhatsApp, já fizeram ligações para mim, entendeu? Informando do que tinha acontecido, informando do ato público, pedindo a presença da OAB. A Comissão de Direitos Humanos, no primeiro momento, abraçou a professora Tainara, acompanhou a professora Tainara, a Comissão de Defesa da Mulher da OAB, entendeu? Também abraçou essa causa, né? E a gente foi direto para o protesto. Enquanto essas comissões estavam acompanhando a professora lá na delegacia de polícia, na execução do BO, a gente foi direto para o manifesto para continuar o apoio da nossa Casa de Justiça. E o nosso presidente Nivaldo, mesmo viajando, mesmo estando em Brasília, né, fez uma ligação pessoal pedindo que a gente tivesse como ordem principal o apoio a essa professora. Anderson, como é que fica agora a situação desse caso? Ele está em qual distrito? É o terceiro distrito?
no 3º distrito? Já chegou ao conhecimento da delegada? Qual vai ser agora o trâmite? Isso. Inicialmente, com o registro do boletim de ocorrência, é o momento pelo qual se dá conhecimento do fato criminoso à autoridade policial, a qual irá dar início à investigação, a oitiva do agressor, né, já que a vítima, através do registro do BO, já declarou a ofensa que sofreu, bem como a oitiva de testemunhas, para que, ao final, o delegado remeta os autos do inquérito ao Ministério Público para que tome as providências cabíveis. E, ao nosso entender, se enquadra perfeitamente ao crime de racismo. É crime de racismo mesmo, né? Não é injúria racial. Isso, é o crime de racismo porque a agressora, né, a diretora, ao entrar na sala de aula, ela ofendeu a raça, né? Ela ofendeu a raça e fez alusão a um período obscuro na nossa história, né? Então, desta forma, ela está incerta na Lei 7.716, que é a Lei de Racismo, de 1989, que prevê pena de 1 a 3 anos para quem comete essa prática delituosa. E eu queria que a gente pudesse passar agora, vocês receberam um áudio, não foi isso? Sim. O Betinho, a gente chama de Betinho, né? Certo. É impossível não chamar de Betinho. Betinho, vocês receberam um áudio, inclusive, que eu gostaria que o pessoal que está em casa acompanhando essa entrevista pudesse ouvir o áudio da própria Tainara explicando o que aconteceu. Vamos soltar o áudio, gente, por favor? No dia 4 de fevereiro, ontem, no meu aniversário de 25 anos, eu estava em sala, eu sou professora do Colégio Agnes, em que a proprietária, Sueli, ela entrou na minha sala, eu estava numa sala da 3ª série do ensino médio, com cerca de 50 alunos, na faixa etária de 16 a 18 anos, alguns. Ela entrou em sala sem pedir licença e começou a dizer que eu havia batido o carro do filho dela, que o filho dela havia batido o carro por minha causa, já que ele estava falando comigo pelo WhatsApp na hora em que eu estava cobrando dele, enfim, umas férias que ele me devia. Ele é o do setor administrativo da escola. A partir daí, um aluno levantou e perguntou, mas como assim? Ele não pode usar telefone enquanto dirige, então a culpa foi dele. Aí ela falou, mas a Tainara é muito ousada também, né? Olha, quem for aqui, quem aqui um dia for a Ouro Branco, me traz, por favor, um chicote, aqueles do bom, sabe? Que eu quero dar uma chicotadas nela para ela lembrar da época que ela tem tanto medo de voltar, né, à escravidão. Aí os meus alunos e alunas se desesperaram, extremamente politizados e politizadas, se levantaram, não, essa sua frase é de cunho racista, você não pode fazer esse tipo de coisa, não. Aí ela começou a se justificar, dizendo que era um teste para saber, era brincadeira, é um teste para saber se vocês realmente absorveram, né, a aula dela, o conteúdo da aula dela, e por aí vai, que também eu dou aula de redação. Aí os alunos disseram que não era uma brincadeira e que não levaram em conta esse tipo de coisa. Aí eu fui, quando eu olhei, tinha alunos chorando, depois da situação, alunas negras que me têm como uma representação. Eu saí de sala, pedi desculpas que eu não conseguia ficar ali mais, e fui à sala dos professores. Aí ela foi atrás de mim, dizendo que era uma brincadeira, que pedi desculpas porque ela trata as empregadas domésticas dela como se fossem da família. E que ela poderia ter escolhido uma professora branca para dar aula no meu lugar, mas ela escolheu uma professora negra, mesmo sendo negra, ela me escolheu. Aí começou ela querendo se justificar e só demonstrava ainda mais o racismo, né, descarado que ela ali estava intrínseco. Só sei que eu estou assim, acabada, mas eu vou, sinceramente, entrar com ação judicial e eu não vou desistir, vou à luta. É um áudio chocante, a gente percebe, né, o nervosismo da Tainara, não é isso? E o quanto choca, né, a partir do momento que a diretora ainda vai tentando se justificar do que aconteceu. Seria cômico se não fosse trágico, na verdade, né? Certo. E o pior de tudo é que cada expressão utilizada pela diretora como justificativa ainda complica mais a situação pessoal dela em relação ao crime. Ela tenta justificar o seu ato com as empregadas domésticas, que são negras, que trabalham na residência dela,
tenta justificar com a expressão que, mesmo sendo negra, contratou ela para o colégio, mesmo sendo negra. Apesar de. Ou né? apesar de. Pois é. Né? Então, são expressões que, infelizmente, foram utilizadas, demonstrando mais ainda que, naquele momento, a prática racista estava presente. Então, além de advogado, além de presidente da comissão, a gente é militante do movimento negro, a gente tem uma história voltada e construída no estado de Alagoas contra a discriminação racial. E por isso é que nós não podemos silenciar. Entende? É claro que nós vamos reunir, juntamente com o presidente Nivaldo, para ver medidas também socioeducativas dentro do colégio, porque essa questão não pode ficar isenta de uma atividade também da Ordem dos Advogados, internamente, junto com os alunos. Olha, o que os alunos fizeram ontem, no manifesto, me deixou completamente emocionado. Pois é, eu torno a dizer, ontem eu citei aqui no programa e volto a citar novamente, né? Torno a dizer, é um ambiente em que os alunos, eles esperam aprender a viver em sociedade, né? Dentro do ambiente escolar. É claro que na escola a gente aprende as matérias, matemática, português, história, enfim, mas além disso, é onde a gente tem os nossos primeiros contatos a viver, a conviver em sociedade, a conviver com pessoas diferentes da gente, a conviver, a saber viver com as diferenças e a saber lidar com essas diferenças e tratar as pessoas de igual para igual. E aí vem essa atitude que parte da diretora da escola, né, e desconstrói todo esse processo socioeducativo que a escola deveria ter. A gente tem um projeto chamado OAB Escola. Esse projeto está sendo reanalisado pelo nosso querido Nivaldo, né, nosso presidente da Ordem. E esse projeto visa exatamente reconstruir toda essa história de igualdade, de justiça, né, dentro da sociedade alagoana, a partir de uma visão escolar, né? E é público e notório que a reação dos estudantes em relação a tudo aquilo que foi construído dentro de sala de aula, os projetos que já foram desenvolvidos pela professora, em razão da raça, em razão da etnia, em razão da liberdade de expressão, em razão da luta contra a homofobia, né? Todas essas características sociais estão implantadas naquele colégio. Infelizmente, a desconstrução existiu e a Constituição Federal, né, relata exatamente sobre essa questão, né, meu filho? É verdade. Na verdade, a legislação ela vem como um avanço do que a Constituição Federal de 1988, que é um ano anterior à lei de racismo, antirracismo, né? Ela prevê como um direito fundamental ao cidadão e diz que racismo é crime, é inafiançável e é imprescritível. Então, necessitou-se, através do legislador, a criação do tipo penal, porque ela deve ser dessa forma, né? E então, no ano seguinte, que foi publicada a lei antirracismo. Ok, gente, olha, eu agradeço muito a sua participação, a participação de vocês aqui no TV Mar News. A gente vai continuar também acompanhando de perto esse caso e eu espero então que vocês obtenham êxito sempre nesse caso e em outros que infelizmente ainda virão a acontecer, mas ainda bem que a gente pode contar com vocês. Tá? A Ordem dos Advogados agradece. A Ordem dos Advogados, essa parceria com a imprensa do estado de Alagoas, porque vocês
representam a voz daqueles que precisam, daqueles que necessitam de todo um apoio como vocês vêm fazendo. Muito agradecido à TV Mar pelo apoio. A Ordem dos Advogados agradece. Muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho que a gente ainda vai falar sobre emprego e renda aqui no seu TV Mar News. Eu volto já.